Bem, gente, a gente vai dar continuidade. Bom dia, Lari. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto aqui, que esse assunto ainda está na nossa V1, né? Ao final da aula aqui, a gente vai conversar com vocês sobre a questão da prova, tá ok? Então, a gente vai falar hoje aqui sobre a dissolução da sociedade conjugal, né? Veja, quando a gente fala aqui de extinção, de dissolução da sociedade conjugal, nós estamos falando da extinção desse casamento, né, dessa sociedade que é estabelecida entre os cônjuges com o casamento, por uma causa que é superveniente, né, uma causa superveniente ao matrimônio, né, onde os efeitos efetivamente não se esgotam totalmente, né? Você pode dissolver a relação pessoal entre as pessoas, mas outros efeitos eles podem permanecer ainda vinculados à figura do matrimônio, né? E nós vamos estar analisando essas possibilidades aqui também. Existem efetivamente três formas, três formas da gente de se extinguir a sociedade conjugal, né? Então, as três formas que nós temos aqui para se extinguir a sociedade conjugal se dá ou pela imperfeição da sociedade conjugal, né? É uma forma de você extinguir por imperfeição, pelo cumprimento ou perfeição, né? Ou então ainda pela inexecução. Inexecução da sociedade. Veja aqui que quando você fala aqui de inexecução, ela pode ocorrer, né, de duas formas. Ou com culpa da pessoa, ou sem culpa da pessoa. Vamos estar trabalhando cada uma dessas situações aqui. Veja, quando é que se dá a imperfeição da sociedade conjugal, né? É quando já existe uma causa que é antecedente ao matrimônio, né? Mas faz com que o casamento não venha a produzir os efeitos, tá? Veja o seguinte: existe uma causa antecedente, mas existe depois, essa causa já é pré-existente, existe o matrimônio, e após o matrimônio se identifica essa causa que era antecedente e que vai fazer com que o casamento não se torne perfeito, né? Então, nós teríamos a figura da imperfeição da sociedade conjugal. Quando é que nós temos as situações de imperfeição da sociedade conjugal? Quando se verifica as situações de inexistência, de nulidade ou de anulabilidade do casamento. Veja, nós falamos aqui da figura do casamento inexistente, né? A figura do casamento inexistente. E um dos exemplos que nós trabalhamos aqui é justamente aquela questão do, do casamento por procuração, a procuração da pessoa e era de conhecimento ou do procurador, né, ou de conhecimento do outro cônjuge que iria contrair o matrimônio. Então veja que nessa situação aí, o casamento ele é inexistente. Ainda que o casamento, que a celebração venha a acontecer, o fato gerador desse casamento já era uma causa que poderia impossibilitar a manutenção ou o cumprimento ou a perfeição desta sociedade conjugal. Então, os casos de inexistência de casamento, os casos de nulidade ou de anulabilidade são situações onde gera a imperfeição da sociedade conjugal. Se a gente for pegar aqui o artigo 1571, ele vai estar trazendo algumas informações aqui, ó, da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, a gente vai falar isso, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial ou pelo divórcio. Então, veja que o artigo 1571 ele está trazendo as hipóteses daqui que nós temos de dissolução da sociedade conjugal. A imperfeição está exatamente elencada no artigo 1571, inciso 2, né? Então, olhe que essa primeira situação, nós estamos falando aqui da imperfeição,
é aquela situação onde o casamento ocorre, mas já havia uma causa anterior ao casamento que faz com que esse casamento não venha a surtir todos os seus efeitos. Entenderam essa parte, gente? Beleza. Agora, nós temos aqui a outra situação, que é o caso do cumprimento do casamento. Ou seja, quando você fala de perfeição ou cumprimento do casamento, como é que você pode pensar, como é que o casamento perfeito ele se acaba? Pelo fato da morte de um dos cônjuges. Veja que o casamento, ele, após a sociedade conjugal, ele perdurou a vida toda, as pessoas continuaram casadas e ele apenas encerrou por conta da morte de umas pessoas, de um dos cônjuges, de um ou de ambos os cônjuges até, porque a gente pode estar falando aqui de pessoas que venham a falecer no mesmo momento. Então, nós estamos aqui na figura do cumprimento, quando está aqui, ó, 1571, inciso 2, aqui o 1571, inciso 1 do Código Civil, né? A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges. Então, o casamento se dá, a dissolução vai ocorrer por conta do cumprimento, porque o casamento foi tão perfeito que somente se encerrou com a morte de um dos cônjuges, ok? E aí nós temos as outras situações, que é o caso da inexecução do casamento, que aqui está no artigo 1571, incisos 3 e 4 do artigo 1571, né? Então, veja, a inexecução, quando a gente está falando aqui da inexecução, ela vai abranger as hipóteses em que o casamento, ele é aparentemente perfeito, né? Não tem vício nenhum que esteja maculando a existência ou a validade do seu casamento, mas os efeitos do casamento não vão até o fim, porque uma das partes decidiu por fim a esta situação. E isso vai se dar através ou da separação judicial ou através da figura do divórcio. E a gente vai voltar a falar isso, porque hoje separação judicial, ainda que exista no nosso ordenamento jurídico, a separação judicial hoje é praticamente um instituto em desuso na figura do direito de família. E a gente vai explicar aqui novamente para vocês essas situações. Então, quando a gente fala de inexecução, é porque o casamento ele não vai até o seu momento final, que originalmente deveria ser com a morte dos cônjuges, de um dos cônjuges. Então, essas pessoas casadas, com o interesse de, por fim, a sua sociedade conjugal, elas podem estar rompendo com este vínculo através do distrato do casamento, que seria a figura do divórcio, né? Que pode ocorrer ou a separação judicial, que pode ocorrer por culpa ou sem culpa de um dos cônjuges, tá certo? O que nós temos aqui para se discutir inicialmente é que, a depender da situação, né, quando você tem a inexecução com culpa ou sem culpa, e isso se verificando, é possível, em havendo a inexecução com culpa, pode-se gerar a responsabilidade civil daquele cônjuge considerado culpado. Gente, só abrir aqui um parênteses para que a gente entenda essa parte daqui. Eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar aqui da... Só para a gente recordar algo que nós já tínhamos conversado em outros momentos aqui com vocês. Veja. A pessoa, ao contrair matrimônio, né, por ser o casamento civil que nós estamos falando aqui, viu, gente? Ela só poderia, por fim, como a própria Constituição determina, que a sociedade conjugal se dissolve pela figura do divórcio. Pronto. Só que, antes, para você chegar à figura do divórcio, era necessário, em algumas situações, que a pessoa ingressasse com uma ação de separação judicial. Ou se ela comprovasse que estava separada de fato após algum tempo. Então, veja, se eu quisesse me divorciar, eu tinha que ingressar com esta ação daqui. Só que para ingressar com esta ação da separação judicial, eu tinha que comprovar 1 ano de matrimônio, né, para poder ingressar com a ação de separação judicial, e depois aguardar mais 1 ano do trânsito em julgado desta sentença que julgou procedente a separação judicial, para que eu convertesse
a minha separação judicial em divórcio. Ou se eu comprovasse que eu já estava separado de fato há mais de 2 anos, eu já entrava direto com o divórcio. A gente chamava ação de divórcio direto, onde você comprovava a separação de fato por mais de 2 anos. Tá certo? Então, só que isso vinha ocorrendo, e essa era assim a praxis da separação até chegar ao divórcio, antes da emenda constitucional 66 de 2010. Essa emenda constitucional aqui de 2010, ela alterou, né? Ela alterou o texto da Constituição e hoje se modificou o entendimento dos prazos para que você ingresse com a ação de divórcio. Então, veja, eu hoje não preciso mais promover nenhuma ação anterior ao divórcio, já que eu posso proceder ao divórcio direto, né? Por um entendimento de que ninguém pode permanecer vinculado em nenhuma sociedade. Então, como o casamento é uma sociedade, não existe razão de eu ter que aguardar um lapso temporal para poder ingressar com o divórcio para dissolver o meu matrimônio, já que eu estou achando que não tem mais possibilidade nenhuma de permanecer casado com aquela pessoa. Então, hoje, você já pode entrar com o divórcio direto, independentemente de prazo. É por isso que hoje as ações de separação judicial não são ações que são muito utilizadas. Porque se você já pode ir direto para o divórcio, por que ingressar com ação de separação judicial antes? Tá certo? O que é que tem discussão hoje? Ainda que seja uma ação em desuso, o que nós temos é que muitas pessoas ingressam com a ação de separação judicial para poder imputar a culpa, né, para poder imputar culpa ao cônjuge enganado, ao outro cônjuge, com a intenção de ser ressarcido, de pleitear uma indenização, uma reparação civil, por conta de condutas que aquele cônjuge considerado culpado, se efetivamente ficar comprovada essa culpa, ele tenha causado durante a vigência do matrimônio. Então, veja, continua o entendimento de que você não discute culpa, em hipótese alguma, nas ações de divórcio. O divórcio ele serve para você dissolver a sociedade conjugal e aí você vai discutir as consequências dessa dissolução, certo? Com exceção da responsabilidade civil. Porque se você tiver o interesse de buscar uma reparação civil, você tem que entrar com a separação judicial para que você discuta a culpa, você comprove a existência daquela culpa, você comprove o dano que você tenha sofrido e que você esteja pleiteando a reparação civil, tá certo? Então, as ações de separação judicial hoje, elas não foram extintas, elas não foram excluídas do nosso ordenamento jurídico, tanto assim que o novo CPC, ele também faz referência às ações de separação judicial dentro do livro dos procedimentos especiais. Tá certo? Então, nós temos essas possibilidades aqui de você estar discutindo essa situação da culpa, né? Então, essa inexecução por culpa somente vai ocorrer quando você te ingressar com ação de separação judicial litigiosa. Gente, veja, você falar que o divórcio é litigioso ou o divórcio é consensual, não está dizendo que você está querendo imputar culpa. Quando você fala de divórcio litigioso, é porque existe alguma discussão dentro do divórcio, né? O que é que você discute hoje no divórcio? Né? Partilha de bens, prestação de alimentos, né, para os filhos, partilha de bens, partilha de bens, guarda dos filhos, pensão alimentícia e, se for o caso, a manutenção do nome de casado, mas isso aí já cai por terra, porque isso é um direito potestativo que a pessoa que adquiriu o nome da pessoa, do outro cônjuge, ele tem de permanecer com o nome ou não. Então, essa não vai ter uma discussão, porque o juiz vai perguntar, você quer assumir o nome da outra pessoa? Você quer continuar com o nome de casado ou você quer voltar para o seu nome de solteiro? É um direito que a pessoa tem, tá certo? Então, é uma discussão hoje praticamente meio inócua nas ações de divórcio. Então, praticamente hoje o que você discute é guarda de filhos, pensão de alimentos e divisão de patrimônio.
que aí você está dizendo que o divórcio é litigioso única e exclusivamente por conta desse embate específico dessas três situações. Agora, não havendo isso, o divórcio é consensual. Da mesma forma que você tem a separação. Você pode ter a separação judicial litigiosa, como você poderia ter, você tinha antes a separação judicial consensual. Então, hoje, praticamente, quando você fala de inexecução por culpa, a pessoa tem que ingressar com ação de separação judicial e discutir a culpa da pessoa, ou seja, seria sempre a separação judicial litigiosa, tá? Agora, quando não existe culpa, né, a inexecução sem culpa, aí você já entra direto com o divórcio. Vai ser o divórcio consensual, onde você não vai ter discussão nenhuma, né? Ou até o próprio divórcio litigioso, né? Onde você não vai discutir efetivamente culpa, mas tão somente esse litígio da pensão, da guarda dos filhos ou da partilha de bens. Entender essa parte, galera? Beleza? Maravilha. Ok? Então veja que quando você fala dessa situação aqui, né, a inexecução sem culpa, né, ela poderia ser de forma bilateral, a forma de acordo entre as pessoas, né, de chegar e decidir, olha, chegou o fim do nosso relacionamento, é melhor a gente se divorciar, entendeu? Vamos fazer a coisa consensual e tudo mais. E veja que no divórcio consensual é possível até hoje, né? 1571, Islane, que você, quando você está falando hoje de divórcio, e se o divórcio tendo dois parâmetros bem interessantes, que é se for consensual e se não existir incapaz envolvido no casamento, ou seja, filhos menores incapazes ou maiores incapazes, você já pode entrar diretamente com o divórcio por escritura pública. Você não precisa promover a ação de divórcio para que você discuta nada perante o juiz. Você pode ir no cartório e você fazer o seu divórcio administrativo ou divórcio extrajudicial, né? Isso foi autorizado pela Lei 11.441 de 2007, né? Que autoriza o divórcio extrajudicial, mas deve ter esses parâmetros. Os cônjuges têm que ser concordes com a separação, tem que haver consenso entre eles e não pode haver incapaz envolvido, porque toda vez que se tem incapaz envolvido, o Ministério Público tem que se pronunciar na função de custos legis e é o juiz que vai ter que se decidir em relação àquelas discussões ou àquele divórcio. Justamente para dar uma segurança jurídica à figura do incapaz. Não é por conta das pessoas que estão se divorciando, mas sim por conta do incapaz. Tá certo? Veja aqui ainda. Nós tivemos uma alteraçãozinha no artigo 1572. Né? Ou uma alteração não. Porque nós tivemos uma outra situação dentro desse divórcio sem culpa das pessoas. Ele pode ocorrer, como eu disse, de forma bilateral, quando as duas pessoas discutem. As duas pessoas discutem a possibilidade de rompimento. Lei 11.441 de 2007. Tá certo? Então, veja, quando a gente fala de divórcio, né, ou de rompimento, de inexecução bilateral, é porque as duas partes decidiram, de comum acordo, romper com a sociedade conjugal. Mas pode ocorrer também de forma unilateral. Aquela historinha que se dizia antes, eu quero me divorciar de você, mas eu não quero, eu não te dou o divórcio. Bem, isso não existe mais. Né? Não tem esse negócio de dizer que não dá o divórcio. Porque se você não quiser divorciar de forma consensual, a pessoa vai ingressar com ação e o juiz, nenhum juiz, ele tem o poder de determinar que uma pessoa vai permanecer casada. Eu quero me divorciar, você não quer, eu vou entrar com ação de divórcio, vou dizer para o juiz, excelência,
eu quero me divorciar dela, porque é porque eu quero. Eu não tenho mais interesse em permanecer casado com ela. Acabou o amor, acabou o carinho, acabou o respeito, acabou a compreensão, acabou o diálogo, acabou o tesão, entendeu? Me apaixonei por outra pessoa, né? E não quero fazer com que ela fique constrangida em relação a isso, qualquer situação que seja. Então, às vezes você não precisa nem dar justificativa. O juiz pode até perguntar por uma questão, né, de verificar a possibilidade de demover as pessoas de se divorciar, porque é uma presunção de que o casamento ele tem que ser preservado, aquela coisa toda. Mas quem decide se o casamento vai permanecer ou não são as partes que estão convivendo. Porque quem sabe da vida íntima do casal é justamente, única e exclusivamente, o casal. Então, se eu sou casado e vejo que não tenho mais condições de permanecer casado, por que é que eu vou permanecer casado? Vou ser infeliz? Vou criar problema? Né? Vou criar embaraço? Né? Vou ficar sempre mal-humorado? Né? Não vou curtir minha vida, né? Porque eu estou casado. Ah, mas é porque tem filho envolvido. Filho não segura relacionamento. Se você não deu certo como marido e mulher, perdoem, se você não der certo como marido e mulher, você tem que dar certo como pai e mãe. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ah, Michel, mas aí na vida prática, a pessoa não quer se divorciar, porque mesmo que saiba que não tenha nada a ver mais o vínculo com aquela pessoa, mas o filho vai sofrer. Meu amigo, então cabe a você saber conversar com seu filho, né? Ou fazer ele entender, de uma certa forma, de que aquela relação talvez seja pior para ele permanecer numa casa onde pai e mãe fiquem se digladiando, fiquem se afrontando, fiquem se ofendendo mutuamente, e esta criança vai crescer, né, pensando que um casamento que vai ser sempre daquela forma. Então, aquela pessoa pode até não buscar crescer traumatizada e não buscar um casamento no futuro. Entendeu? Então, não tem isso. Ah, mas é porque eu tenho medo de que a minha mulher que vai ficar com a guarda do filho... Primeiro, vem a discussão. Não necessariamente é sempre a mulher que fica com a guarda do filho. Existe essa tendência de natureza cultural, né? Quando a gente estiver estudando guarda aqui, a gente vai voltar a discutir isso aqui com vocês, tá certo? Então, mas aí ela pode causar embaraço. Vamos imaginar até que ela fique com a guarda, ou o cônjuge separado que fique com a guarda, vai criar problema porque vai fazer alienação parental. Primeiro, a alienação parental hoje já é considerada até como como crime, né? E isso pode trazer consequências jurídicas para aquele pai que é o pai alienante, em detrimento do pai alienado, em face ao pai alienado. Então, veja que você pode buscar o judiciário para poder fazer cessar a lesão de direito, pois isso é constitucionalmente assegurado. Está lá no artigo 5º da Constituição. Né? O judiciário serve, e o direito da personalidade também, que a gente deu lá em Direito Civil 1, a pessoa pode exercer o seu direito de buscar o judiciário para se fazer cessar a lesão a direito. Você, e pai e mãe, vocês têm direito em relação aos filhos de vocês. Tá? Vocês têm poderes em relação ao filho de vocês. Isso a gente vai discutir quando a gente vai falando aqui de parentesco lá para a segunda unidade. Tá certo? Então, não é essa discussão de dizer, eu não vou me divorciar porque vou ter esse problema. Meu amigo, se você pensa dessa forma, você é uma pessoa que é limitada em entender os seus direitos, inclusive. Tá certo? Não estou aqui levantando bandeira de que as pessoas devem se divorciar. O que eu estou levantando a bandeira aqui é que as pessoas devem buscar a felicidade dentro do casamento. Não sendo possível dentro daquele casamento, ou busque a sua felicidade de forma solteira, ou você busque um outro relacionamento, você busque um outro casamento, você busque uma união estável, você busque a sua felicidade. Mas você chegar e dizer que a pessoa somente vai ser feliz se ela permanecer casada, isso daí é uma falácia. Entenderam, gente? Essa parte? Divórcio por escritura pública só não poderá ser feito em cartório. Não é por menor incapaz, não. Não, Larissa, não é por menor incapaz. Veja, você não pode fazer divórcio extrajudicial se os cônjuges não forem concordes com a separação ou se existirem incapazes no relacionamento. Entendeu? Pouco importa se é absoluta ou relativamente incapaz, se é menor ou se é maior. A gente está falando aqui da incapacidade. Então, se tiver incapaz envolvido, o divórcio deverá ser sempre judicial.
Entendeu? Então tem que tomar cuidado até para que a gente não esteja falando uma coisa inexistente. Então, não é cartório feito por menor. Porque menor, inclusive, não pode nem cartório para poder fazer divórcio. Tá certo? Agora, veja o que diz aqui o artigo 1572, ainda, que fala aqui, ó, qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial imputando a outra. Tá bom, minha linda? Tá. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Veja o que diz aqui. A separação judicial, parágrafo 1, primeiro. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Então, nessa situação, o que é que a gente está falando aqui? Que houve o chamado, houve a chamada separação falência, né, ou divórcio falência, porque uma das partes entendeu que não tem mais condição de permanecer vinculado ao outro. E aí corre o risco de abandonar o lar, abandonou a vida em comum, houve a separação de fato. Veja o que diz aqui o parágrafo 2º, né, também que de forma involuntária. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro cônjuge estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne insuportável a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. No caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial o remanescente dos bens que levou ao casamento e, se o regime dos bens adotados o permitir, ameaçando os adquiridos na constância da sociedade conjugal. Esse parágrafo 2º é o que nós chamamos de divórcio bona gracia, né? Ou seja, é o divórcio em que as partes até gostariam de continuar com a sociedade conjugal, entretanto, esse fato superveniente não faz com que o casamento seja pleno, decorrente dessa incapacidade mental, essa doença mental acometida pela pessoa e que torne insuportável a vida conjugal, né? Esse divórcio bona graça é o que a gente chama de divórcio remédio ou separação remédio. Até porque, a depender da enfermidade que essa pessoa tenha, ela pode estar colocando em risco a integridade física do outro cônjuge. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa portadora, por exemplo, de um mal de Alzheimer, né? Que precisa efetivamente do seu cônjuge acompanhando, né? Você não está falando aqui de uma pessoa que tem um mal de Parkinson, nada disso. Você está falando de uma enfermidade mental, grave, por exemplo, uma esquizofrenia, né? Que ocorreu depois do casamento, e onde você, nos momentos de loucura, aquela pessoa fica extremamente violenta, e isso pode causar a ruptura da sociedade conjugal, ou até naquelas situações em que a pessoa desenvolve esta violência familiar. Né? Que hoje você já tem essa possibilidade quando você tem a aplicação da Lei Maria da Penha também, né? Onde você pode pedir até que o juiz determine o afastamento, né, do lar, né, por conta daquela pessoa decorrente das violências domésticas que ele vem causando. Veja que essa violência doméstica, né, quando você fala da Lei Maria da Penha, aí vocês podem discutir isso lá, não sei quem é o professor de vocês de Direito Penal, se é Isidoro ou se é Ana Lívia, vocês podem estar discutindo e trazendo isso à discussão, a possibilidade de você aplicar a Lei Maria da Penha, inclusive tendo o homem como vítima, porque, a princípio, você aplica a Lei Maria da Penha quando as mulheres são as vítimas da violência doméstica, até porque ela surgiu por conta dessa situação, né? Mas já tiveram decisões, né, dos tribunais, no qual se aplica, por analogia, a Lei Maria da Penha quando o homem é a vítima da violência doméstica causada pela esposa. Então, eu acho que é cabível você fazer isso até por conta do princípio da isonomia, né? O princípio da igualdade, que é um direito constitucionalmente assegurado. Então, se vocês ainda não discutiram isso
quando vocês estudarem as leis penais extravagantes, seria interessante que vocês chamassem essa discussão ao professor de direito penal de vocês, né? Ou até, como você vem até discutir, isso em artigo de próprio TCC. Eu acho que é uma coisa bem interessante também como tema para você estar discutindo. Beleza, gente? Entenderam essa parte daí? Santo Antônio, entendeu? Maravilha, bonitona. Agora veja. Olhe que como a gente tem aqui, e eu disse para vocês que a separação judicial hoje é um instituto praticamente em desuso, uma ação em desuso, mas como o Código de Processo Penal de 2015 não retirou ela dos procedimentos especiais, é uma confirmação de que ela ainda existe no nosso ordenamento jurídico. E aí veja o que diz aqui o artigo 1573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos: adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, condenação por crime infamante, conduta desonrosa. Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Então, veja, se você estiver pleiteando uma reparação civil, né, onde você vai ter que obrigatoriamente comprovar a culpa do cônjuge, você tem que ingressar com ação de separação judicial, né, que vai ser litigiosa, alegando qualquer um dessas situações daí do artigo 1573, né, que não é um rol taxativo, até por conta do parágrafo único, né, e imputando essa culpa, você pode requerer fazer o pedido de reparação civil, ok? Óbvio que aí começa a discussão de quem seria a competência. Então, para você entrar com a ação de separação judicial, a competência é da vara de família. Entretanto, para você ingressar com ação de reparação civil, eu entendo que a competência é do juiz da vara civil. Então, você no divórcio, na ação de separação judicial, você comprovando a culpa e isso sendo sentenciado, você pode utilizar esta sentença como instrumento de embasamento da sua ação de reparação civil. Porque aquilo ficou comprovado na separação judicial de que aquele cônjuge culpado causou tais e tais danos. Então, ficando comprovado, você utiliza a ação de reparação civil com base nessas decisões dos julgadores. Tá certo? Agora, o que é que você vai praticamente estar discutindo? Né? Nós tínhamos, antigamente, e como eu disse, uma questão histórica, até a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 77, nós não tínhamos a figura do divórcio. Nós tínhamos a figura do desquite. Com o advento da Lei 6.515, né, 6.515 de 77, 6.515 de 77, o desquite deixa de existir no nosso ordenamento jurídico e todas aquelas pessoas que eram consideradas desquitadas automaticamente passaram a ser consideradas separadas judicialmente. Ok? Isso, inclusive, criou o Estado Civil do separado judicialmente. Então, quando a pessoa perguntava qual é o seu Estado Civil, aí você dizia solteiro, casado, divorciado, separado judicialmente ou viúvo. Antigamente você não tinha nem o separado judicialmente e nem tinha o divorciado, mas você tinha a figura do desquitado. Tá certo? Qual a diferença de quê, Clara? Qual seria a diferença de quê, minha linda? Pronto. Porque o desquitado, a pessoa que era desquitada, como ela passa a ser considerada separada judicialmente, o desquitado não poderia contrair novo matrimônio. Então você não tinha, enquanto você tinha a figura do desquite,
né? Você não tinha possibilidade de converter desquite em divórcio, porque divórcio não existia. Então, a pessoa que era desquitada, ela permanecia com a impossibilidade de contrair novo matrimônio. Ela poderia conviver em companheirismo, se fosse o caso, né? Ainda que a gente não tivesse união estável, regulamentada naquela época do desquite, né? E aí se dizia que a pessoa estava amaziada, amigada, né? E a separação judicial também mantém esse condão da impossibilidade da pessoa se casar. Porque você só pode contrair novo matrimônio se você não tiver impossibilidade jurídica nenhuma. E a pessoa separada judicialmente hoje, ou na época desquitada, ela permanecia com a impossibilidade de casamento. Porque você só autoriza o casamento via divórcio, o que dissolve a sociedade conjugal, o que dissolve o casamento, dando aptidão para novo casamento, é a figura do divórcio, e não do desquite ou da separação judicial. Lembrando que desquite não existe mais. Desquite deixou de existir a partir de 26 de dezembro de 77, com a lei do divórcio, que é a lei 6.515. Ok, galera? Entenderam isso? Beleza. Agora, então, voltando aqui apenas para a questão hoje de efeito, porque praticamente a gente tem que ser prático. Ainda que isso venha a cair numa prova hoje, né? Pode ser que uma prova de concurso venha com esses questionamentos, querendo saber de vocês sobre a separação judicial. A separação judicial, ela permanece ainda. Deixa eu pegar aqui os artigos do CPC para mostrar para vocês aonde que consta. Peraí. CPC. Artigo. Peraí. Só um segundo, viu, gente, por favor. Rodolfo Pamplona, inclusive, quando saiu essa emenda 66 de 2010, ele escreveu um livrinho falando da nova lei do divórcio, né? Na verdade, não é uma nova lei do divórcio, né? Foram alterações ao entendimento do que a lei estabelecia, né? Então aí só que alguns doutrinadores entendem que houve uma revogação tácita, mas também não houve revogação tácita porque vocês aprenderam lá, né? Lá em revogação de lei, lá na lei de introdução às normas de direito brasileiro, que revogação se dá ou por determinação expressa de uma nova lei, ou por regulamentação de uma nova lei, de um instituto novo, que não é o caso, né? Porque não houve nova regulamentação em relação à separação judicial. Tanto que os efeitos da separação ainda continuam, né? Vamos aqui, deixa eu ver aqui, artigo, acho que é o 733. Deixa eu pegar aqui. 731. Obrigado, Josi. Vamos abrir aqui para a gente dar uma lida. Uma lida aqui. 731. 13. Aqui, exatamente. Ó, a homologação do divórcio ou da separação consensual, isso está no CPC, né? Ele fala aqui, CPC, Islane.
731 do CPC. Aqui ele fala de divórcio, da separação consensual e extinção da união estável. 733, eu quero ver aqui. O divórcio consensual, a separação consensual, né? Ele está sempre falando aqui de separação, né? Testamento e codicilo, mas tem um aqui que eu quero ver aqui especificamente. Fala da partilha de bens, pois é. Entendeu? Então, o nosso legislador, ele não acabou com a figura da separação judicial. Né? Ele poderia ter feito isso com o advento do novo CPC? Poderia, mas o legislador não fez. Então, se ele não fez, permanece ainda a situação. O que é que a gente vai discutir praticamente hoje, né, aqui em separação, é a questão da culpa. Né? Então, você não é crível hoje que uma pessoa ingresse com a separação judicial pensando em entrar com o divórcio. Ô, Michel, mas e se eu quiser fazer isso? Eu posso poder, você pode. Por quê? Havia antes da emenda 66 de 2010, quando a pessoa ingressava com ação de separação judicial, consensual ou litigiosa, né, havia a possibilidade de você fazer o restabelecimento da sociedade conjugal. Então, veja, vamos imaginar que antes de 2010, antes da emenda, como é que funcionava? Eu me separo hoje, entro com ação de separação judicial, daqui a ainda que tenha até sido transitado em julgado, e eu não converti em divórcio ainda, né? Então, enquanto eu estava separado, mas não houve a conversão em divórcio. Se depois eu me reencontro com a minha ex-esposa e a gente decide voltar, retomar a nossa sociedade conjugal, bastava eu peticionar em conjunto com ela na ação de separação judicial, dizendo que a gente estava com a intenção de restabelecer a sociedade conjugal. O juiz homologava aquilo, fazia uma audiência, verificava realmente o interesse das partes, ele restabelecia a sociedade conjugal, estava tudo beleza. Só que após o divórcio, homologado o divórcio, se você se reencontrar com a sua ex-esposa e você deseja voltar à sociedade conjugal, você teria que participar de novo procedimento de habilitação para o casamento. Tá certo? Então, uma das diferenças que a gente tinha era, na separação judicial, você poderia fazer o restabelecimento da sociedade por mera petição. Com o divórcio, você só restabelece a sociedade conjugal se você contrair novo matrimônio com aquela pessoa, passando por todo o procedimento de habilitação. Tá certo? Então, hoje, como as pessoas já procuram um instituto que dê uma segurança maior, que seria a figura do divórcio, porque com o divórcio você dissolve a sociedade conjugal, né, você dissolve o matrimônio, então você tem a possibilidade de contrair novo matrimônio, inclusive, você já discute aquilo que nós já falamos, partilha de bens, guarda e pensão. Tá? O que isso pode ser mitigado também, a depender das circunstâncias que estejam envolvidas esses elementos. Porque se você é casado pela separação convencional de bens, então não tem partilha a ser discutida. A guarda compartilhada hoje é uma verdade jurídica, né? Nós aplicamos a guarda compartilhada em relação aos filhos, não sendo esta possível, aí se aplica alternada ou unilateral, né? E a questão da pensão, né, vai ter a discussão apenas do percentual em relação aos filhos ou se um cônjuge está pleiteando ou não o direito à pensão alimentícia, que ele teria que comprovar efetivamente a sua necessidade de ser pensionado. Entenderam, gente, essa parte de divórcio e de separação? Beleza. Aí a gente entra agora no nosso. Antes de. Veja se vocês têm alguma dúvida, porque se tiver, não tiver, eu já adianto o assunto aqui para a união estável, que é o último assunto da nossa prova. Se tiver alguma dúvida, perguntem aí agora, para a gente tirar qualquer dúvida em relação a esse tópico que a gente falou agora. Podem abrir o microfone e fazer perguntas se vocês quiserem.
Se não tiver pergunta, eu vou seguir. Ok, então. Vamos lá. Então, nosso último tópico aqui, a gente está falando da figura da união estável. A agonia que vocês têm em sala de aula chamada união estável, né? Que veja que tudo isso que nós estávamos falando até 2 minutos atrás, nós estávamos falando da figura do casamento. Não se confunde casamento com união estável. Vamos imaginar a união estável como sendo assim um casamento informal, no qual você não precisa passar pelo procedimento de habilitação. Basta as pessoas decidirem conviver juntas, né, com o intuito de formar família, e que essa união que elas fizeram aí, ela seja reconhecida socialmente. Porque é isso que está estabelecido no artigo 1723 do Código Civil. Vamos a ele aqui. 1723. Ó. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Isso faz com que existam alguns novos institutos, né, que aparentemente se confundiriam com a união estável, mas que na verdade não é. Tá? Então veja, união estável é igual a casamento? Não. Eles têm as mesmas consequências jurídicas? Em princípio, sim, como consequência jurídica. Porque praticamente tudo aquilo que você aplica para o casamento, você tem que aplicar para a união estável. Os deveres do matrimônio você aplica para a união estável também. Você não tem a formalidade do casamento aplicada à união estável. Ô, Michel, mas e se eu fizer a minha separação, a minha união estável, eu quero registrar ela no cartório? Tem formalidade? Não é uma formalidade, não é uma solenidade. Você vai com a sua companheira no cartório e diz: olha, queremos reconhecer a nossa união estável aqui. O camarada vai fazer a escritura pública, tá tudo beleza. Qual é a formalidade que tem? Qual é a solenidade? Você não tem que partir para uma habilitação, apresentar documento de que você é capaz, que você está apto para a união estável, porque não existe aptidão para a união estável. A aptidão para a união estável é a vontade da pessoa, é a intenção que a pessoa tem, né, de permanecer com aquele outro, né, com a intenção de formar família, que aquilo é reconhecido pela sociedade. Pronto, isso é união estável, tá certo? Agora, existem os critérios de muitas das coisas que são aplicadas ao casamento se aplicam à união estável, sim. Por exemplo, regime de bens. No momento que eu faço o registro da minha união estável, eu posso estabelecer o regime de bens. E se eu não estabelecer, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Mas até a sua união estável, ela também será regida por um regime de bens. Tá? Ô, Michel, eu não quero registrar minha união estável, mas eu convivo com uma pessoa. É uma união de fato, é uma união estável de fato, não registrada. Aplica-se o que no que couber para o regime de bens? Comunhão parcial de bens. É porque você tem aquele reconhecimento social. Então, antigamente, quando surgiram as leis do companheirismo, né, que eram as leis 8.971 de 94 e a lei 9.278 de 96, elas estabeleciam originalmente que somente se reconhecia a união estável se a pessoa comprovasse que convivia com a outra por 5 anos, né, chamada lei do concubinato, que aí também é um equívoco que as pessoas têm quando fala de concubinato e de união estável. Porque quando você pega aqui a união estável, presume-se que as pessoas elas têm liberdade para se casar, né? Porque nós temos o casamento por conversão. Se lembra como nós falamos lá nas primeiras aulas? A possibilidade de você converter facilmente a união estável em casamento. Então, eu sou livre para me casar,
Mariazinha é livre para se casar. A gente convive maritalmente, nós vivemos numa união estável, mas temos a liberdade para casar. Se a gente desejar casar, a gente vai ter que passar pela habilitação para fazer a conversão, né, da união estável da gente em casamento. Mas se eu for uma pessoa que tenho impossibilidade de me casar, qualquer que seja a impossibilidade, eu não posso chegar tecnicamente e dizer que eu vivo numa união estável, porque se eu tenho impedimento matrimonial, artigo 1521, eu vivo em regime de concubinato. Olha aqui o que diz o artigo 1727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de se casar constituem concubinato. Mas o que é que eu sou concubino de quem? Eu vou ser concubino de uma pessoa se aquela pessoa tiver impossibilidade para se casar ou se eu tiver impossibilidade de casamento. E essas impossibilidades a gente vê aonde? No artigo 1521, para que a gente não fique com aquele pensamento de que concubino é somente a pessoa que já é casada, né? Eu não posso, por exemplo, se eu inventar se eu fosse um praticante de incesto, por exemplo, e eu me apaixonasse pela minha irmã e quisesse conviver com ela maritalmente, eu sou concubino dela, entendeu? Vou ser o companheiro, mas vou ser o concubino. Eu vou ser considerado como concubino dela, porque eu e ela temos impossibilidade de casamento, porque eu sou irmão dela. Eu tenho um impedimento do artigo 1521. Não podem casar colaterais até o 3º grau, inclusive. Minha irmã é minha parente de 2º grau. Então eu não poderia me casar com ela. Entenderam, gente? Então a galera tende a confundir, achar que união estável e casamento é a mesma coisa. Agora, quando você chega e diz, e veja que tecnicamente até as pessoas dizem errado. Porque, óbvio que você não vai chegar e ser tão pedante de chegar e dizer assim numa mesa de bar, e quem é aquela ali? É minha esposa? Você fala, é minha esposa. Né? Mesmo que você vive em união estável, você vai dizer, é minha companheira. Né? O camarada aí vem me enganar, por que não casa então? Não, é sua esposa. Não, é minha esposa se eu me casar. Né? Eu não sou casado. Então ela é minha convivente, ela é minha companheira. Mas a gente já, de forma natural, vai dizendo que é esposa, até por uma questão de demonstrar à sociedade que você está em um relacionamento que tem uma estabilidade tão forte quanto há no casamento. Entendeu? É apenas por isso, mas é um equívoco você chegar e falar. Da mesma forma que a gente fala de estado civil, a pessoa que é divorciada chega e diz, eu sou solteiro. Não, você não é solteiro. Né? Você é divorciado, o seu estado civil é de divórcio. O concubinato é um impedimento no casamento? Tem. Veja, concubinato é um impedimento para que você tenha a possibilidade de converter o concubinato em casamento. Mas as que vivem em concubinato têm direito também. Tem direito à previdência, se comprova que existe aquela relação, ainda que concubinária. Tem direito à partilha de bens, né, em caso de falecimento, né, em caso de ruptura do concubinato, inclusive, porque os bens que foram adquiridos em conjunto, né, você tem que evitar a figura do enriquecimento sem causa. Então é possível sim. Quanto ao casamento religioso sem efeito civil. Pois é, Ana. O casamento religioso sem efeito civil tem natureza jurídica de união estável. Por quê? Porque ele não é um casamento civil. Entendeu? Ele só é religioso. Ele só tem efeito como casamento dentro do ambiente do ministério religioso. Causa suspensiva para a união estável não se aplica, não. Não se aplica, não, porque você não tem essa impossibilidade. Nem a causa, veja, Larissa, nem a causa impeditiva e nem a causa suspensiva. Como eu disse, eu posso viver em união estável com minha irmã. Seria um concubinato, mas seria uma equiparada à união estável. Entendeu? Agora, as causas suspensivas, você não vai aplicar para sanção da separação obrigatória de bens, porque aquilo ali é para o casamento. Entendeu? Agora, você vai ter uma discussão maior, porque você vai ter que comprovar, em caso de ruptura, aqueles bens que foram adquiridos, né, de forma particular ou que foram adquiridos em conjunto com o seu companheiro ou seu concubino, se for o caso. Né?
Porque nessa situação, você tem que evitar o enriquecimento sem causa. Entendeu? Não, você não tem essa questão de se equiparação de causa suspensiva a concubinato. Porque você poderia até pensar, mas você não teria sanção, porque você não tem. Porque você vai aplicar no que couber, o regime do concubinato ou da união estável, o regime da comunhão parcial de bens. Então é por isso que quando você fala de patrimonialmente falando, vamos colocar assim, patrimonialmente falando, você tem muito mais segurança jurídica quando você se casa do que quando você convive em união estável, quando você convive no concubinato. A segurança jurídica do casamento é muito maior, é muito mais forte, tá certo? Aí você vê, inclusive, quando você coloca lá que o próprio artigo 1723, que ele coloca na partezinha final aqui, ó, 1723, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Aí entra a figura do chamado namoro qualificado e a possibilidade de você entrar com o chamado contrato de namoro. É possível se fazer? Você vai com a sua namorada num cartório, prepara um documento, uma escritura pública, que diz que vocês são namorados e que vocês não estão naquele momento ali com a intenção de formar família, né? Você não tem um interesse, você não tem 1723. Você não tem o interesse de constituir família. Vocês podem até eventualmente dormir na casa do outro, entendeu? Mas aí você está diante de uma figura do namoro qualificado, porque vocês já fizeram uma escritura pública dizendo que vocês não têm interesse de constituir família, entendeu? Ah, Michel, e se desse namoro vier um filho? Filho é filho, independentemente da forma com que é havido, entendeu? Então é possível o contrato de namoro? Existem doutrinadores, né, juristas que não concordam com isso, porque isso poderia ser uma violação aos direitos decorrentes do direito de família. Porque se você é namorado, ainda que você tenha um contrato de namoro e a namorada começa a viver na sua casa e você se apresentar em sociedade com ela, então aquele seu interesse social, ele é muito mais relevante do que uma simples escritura pública. Foi isso que eu disse para vocês, né, que a galera deu risada, mas isso é uma verdade. Quando você chega em rede social e você diz que você está num relacionamento sério com uma pessoa desde tanto do tanto. Porque quando você coloca lá na sua rede social que você está num relacionamento sério, aquilo pode ser considerado como uma prova de união estável. E aí você pode sofrer todas as consequências da união estável, que seria o caso, você entrar com a obrigatoriedade da dissolução da sociedade conjugal e, se for o caso, até fazer partilha de bens. Beleza, gente? Entenderam essa parte aí? Pode se aplicar também, Josi. Em havendo ruptura do concubinato, a depender da circunstância, né, se o patrimônio foi adquirido em conjunto pelos concubinos, se aplica-se ameação. Beleza? Alguma dúvida, galera? André, você que me perguntou muito nas aulas sobre união estável, alguma dúvida? Lari? É certo. De uma certa forma, sim, Amanda. De uma certa forma, sim. A diferença é que quando você... Veja que na união estável, a união estável você pode converter ela em casamento. Se você comprova a existência do concubinato, aquele concubinato nunca poderá ser convertido em união estável, ou em casamento, perdoe. O concubinato nunca poderá ser convertido em união estável por força dos impedimentos do artigo 1521. Se bem que hoje, né, aí vem aquela historinha, que é uma discussão nova que a gente está tendo, né, jurisprudencial, doutrinária, da possibilidade da poliafetividade.
né? Aí cada caso vai ser um caso, né? Então os juízes hoje eles estão analisando cada caso concreto, inclusive alguns já tiveram algumas decisões monocráticas ainda, né? Confirmando a o casamento de uma pessoa e reconhecendo a união estável do outro. E às vezes a pessoa pode pedir a conversão daquela união estável em casamento e a pessoa ela fica casada duas vezes, né? Aí veja que aí você tá configurando o crime de bigamia, né? Dois casamentos civis com validade, tá certo? Então é o que eu disse para vocês aqui nas primeiras aulas. Nós estamos andando em passos lentos para talvez num futuro, não creio que em 2, 3 anos, não isso, mas em 15, 10, 15 anos, o crime de bigamia, inclusive, ele venha a deixar de ser um tipo penal da mesma forma com que o adultério deixou de ser crime também. Então, é possível que isso venha a acontecer, né? Não quer dizer que a bigamia sendo autorizada significa dizer que todo mundo vai ser bígamo ou, né, ou vai ser polígamo. Não está se dizendo nada disso. A pessoa vai optar por essa realidade se ela assim desejar e desde que a outra pessoa também concorde em ser bígama ou polígama ou poliândrica, né? Depende. Né? Mas isso aí vai da cabeça de cada um, vai depender do interesse que cada um tem na sua vida pessoal. Por que esse contrato de namoro é considerado um pré-contrato? Se serve para impedir a configuração? Não diz que o contrato de namoro é um pré-contrato. Né? Você faz a escritura pública apenas para confirmar que você não tem o interesse de constituir família e que aquele seu relacionamento não seja considerado como união estável, caso a outra pessoa venha a discutir isso judicialmente. Uma pergunta: né? Uma união estável, quando convertida em casamento, como fica o tempo anterior a esse contrato? Digo, os efeitos da união. Aí é justamente isso, André, que o grande problema da união estável é que quando você converte a união estável em casamento, né, você tem a possibilidade de aplicar o regime de bens de natureza convencional. Então, veja, se eu vivo com você numa união estável, vamos imaginar durante 5 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, pouco importa. E a partir de hoje, a gente vai no cartório e deseja converter a nossa união estável em casamento, e a gente deseja aplicar o regime da separação convencional de bens, a partir da conversão em casamento, equivale ao regime da separação convencional. Mas aquele patrimônio que foi adquirido antes da conversão, se a gente não tinha feito nenhum registro de qual seria o regime de bens, então vai se aplicar o regime da comunhão parcial. Então a gente vai ter que dividir o patrimônio anterior para saber o que é que a gente está levando efetivamente de forma individual. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá. Mas e a promessa de casamento? Veja, promessa de casamento é esponsal, entendeu? Aí nós não temos regulamentação para os esponsais, né? Então a gente não tem essa regulamentação dos esponsais, certo? O que se aproxima é o noivado. E o noivado é uma situação de fato que não gera responsabilidade, a não ser que você tenha, no rompimento injustificado, você venha causar dano para outra pessoa. Ok? Mais alguma dúvida?
Beleza. Então eu vou terminar aqui a gravação, mas vou conversar aqui com vocês ainda. Peraí. O contrato de namoro se aplica. Veja, Josi. Tanto faz. O contrato de namoro, você está fazendo uma escritura pública dizendo que você só é namorada. Não é que se aplica à união estável e nem a concubinato. Não se aplica, o contrato é apenas para confirmar que você não tem o interesse de constituir família, ou seja, você não, é justamente o contrário. Você faz o contrato de namoro para que não se caracterize união estável. Valeu? Então eu vou terminar aqui a gravação e eu vou conversar aqui com vocês sobre a prova, tá ok? Não. Veja, Isa. Bigamia, quando você fala de bigamia, você está falando de casamento válido, de casamento civil. Bigamia é casamento civil, entendeu? Agora, se você já tiver uma união estável registrada, né, você não deveria, né, você não poderia fazer uma outra união estável, né? Porque se você tem a possibilidade de converter uma em casamento, e se você converte as duas, aí é bigamia. Mas você está falando de conversão em casamento. Você está falando aqui de famílias paralelas. Beleza?